O nosso capítulo 2 agora é super importante, que a gente vai falar sobre intervalos, tá? Na verdade, os intervalos do artigo 7.1 e 7.2. Depois a gente vai falar dos intervalos do artigo 66, que é o interjornada, e 253, que é o de insalubridade. Enfim, vamos falar de outros intervalos também. Mas o que mais nos interessa agora é o intervalo do artigo 7.1, intrajornada, tá? Que teve uma mudança boa com a reforma trabalhista, tá? O que acontece? O artigo 7.1, a redação anterior, vou começar pela redação anterior, tá? Olha o que diz a redação anterior, antes da reforma trabalhista. Quando o intervalo para repouso e alimentação previsto neste artigo não for concedido pelo empregador, este ficará obrigado a remunerar o período correspondente com um acréscimo de, no mínimo, 50% sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho. Isto era a redação anterior, tá? O intervalo expresso no caput poderá ser reduzido ou fracionado e aquele estabelecido no parágrafo 1º poderá ser fracionado, etc, etc. Tá? O que importa era como era a remuneração. Olha como ficou o nosso artigo 7.1 após a reforma trabalhista. Em qualquer trabalho contínuo, cuja duração exceda de 6 horas, é obrigatória a concessão de um intervalo para repouso ou alimentação, o qual será no mínimo de 1 hora e, salvo acordo escrito ou contrato coletivo em contrário, não poderá exceder de 2 horas. Isso é o artigo 7.1, tá? A grande mudança é no parágrafo 4º, que foi o que eu li aqui da redação anterior, tá? Que era com acréscimo de no mínimo 50%. Olha só, o artigo é esse. Em qualquer trabalho contínuo cuja duração exceda de 6 horas, é obrigatória a concessão de intervalo para repouso. A alimentação será no mínimo de 1 hora, salvo acordo ou que não poderá exceder de 2. Não excedendo de 6 horas, será, entretanto, obrigatório um intervalo de 15 minutos, tá? Entre 4 e 6 horas, tá? Quando passar de 4. Então, abaixo de 4, nada. Entre 4 e 6, 15. Acima de 6, 1 hora. Tá? Os intervalos de descanso não serão computados na duração de trabalho, ok? Tirou, por exemplo, trabalhava de 10 às 19, menos 1 hora de intervalo entre a jornada. Esse menos 1 hora, tá? A jornada dele de 8 horas. De 10 às 19, menos 1. Tá? O limite mínimo de 1 hora para repouso ou refeição poderá ser reduzido por ato do Ministério do Trabalho, Ministro do Trabalho, tá? Indústria e Comércio, tá? Quando ouvido o Serviço de Alimentação da Previdência Social. Tem que ver se tem refeitório na empresa, enfim, tem uma série de coisas a serem avaliadas para ver se pode reduzir, porque quando há refeitório, pode reduzir o tempo de intervalo. Mas isso tem que ser avaliado, tá? Pelo Ministério. Bom, se verificar que o estabelecimento atende integralmente às exigências, enfim, tudo certo. Olha a nova redação, vou falar de novo a antiga depois, tá? A não concessão ou concessão parcial do intervalo intrajornado mínimo para repouso e alimentação a empregados urbanos e rurais implica o pagamento de natureza indenizatória, quer dizer, não mais salarial como era antigamente, tá? Apenas do período suprimido, com um acréscimo de 50% sobre o valor da remuneração da hora normal. Olha quanta coisa mudou. Antigamente, tá? A redação anterior que eu li primeiro, tá? Então, aqui fala, o artigo 7.1 diz que se não tiver duração 6 horas em diante, obrigatória a concessão de 1 hora. Tá? Olha o que diz a nova redação agora do parágrafo 4º, tá? A não concessão vai passar para só a parte suprimida. Digamos, a pessoa trabalha de 10 às 19, tá? E tem 20 minutos de intervalo apenas
para refeição e descanso. Na antiga redação, ele ia receber o quê? 1 hora de intervalo entre a jornada, independente do tempo que ele tivesse, que ele tirasse. Tirava 20 minutos, 15, meia hora, 40, o que fosse, ele ia ganhar 1 hora de intervalo entre a jornada. Com a nova redação, o que acontece? Se ele tira 20, ele só vai receber os 40 que formam 1 hora do intervalo. Esta mudança foi bem grande e também com natureza indenizatória, porque a gente fazia a apuração do intervalo entre a jornada, tá? A gente fazia de 1 hora, apuração de 1 hora e apurava os reflexos em férias, 13º, em aviso prévio, em repouso semanal remunerado. Era uma verba que tinha incidências, tá? De tributos e tudo, porém também tinha reflexos, tá? E agora, não. Agora é natureza indenizatória, não tem nem incidências, nem reflexos e também é apenas do período suprimido. Então, era para ser 1 hora, ele tira 20, então fica faltando 40, tá? Porém, tudo vai depender do comando judicial, tá? Vai depender do comando judicial. De que forma? Se o juiz mandar calcular 1 hora, você vai calcular 1 hora de intervalo entre a jornada. E tenho feito muito trabalho, mesmo após a reforma trabalhista, que o juiz continua entendendo que é 1 hora e com natureza salarial, com reflexo e tudo. Então, este é o parágrafo 4º. Tá? Mudou, é só a parte suprimida e natureza indenizatória. E mais, muitas vezes apenas com 50%. Não é 1,5 não, como a gente tem feito, é 0,5. Só o percentual. Mas tudo vai depender do que o juiz mandar. E a gente vai obedecer, tá bom? Mas este é o famoso artigo 7.1, com a nova redação mudou muito, 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 muito. Porque em vez de dar 1 hora sempre, muitas vezes agora só dá a parte suprimida. E aí, você gostou? Já tinha alguma noção dessa parte de liquidação de sentença? Esse curso é a base de tudo, tá? Essa parte de liquidação. Se você quiser saber mais, clica aqui nesse link que você vai poder visitar o nosso site e saber mais sobre os nossos cursos de liquidação de sentença.